do Senhor. Amém. Vamos abrir suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 2. Louva a Deus pela oportunidade, pela confiança do nosso pastor, que está trazendo a palavra do Senhor nessa noite. Lucas capítulo 2, a partir do versículo de número 8, diz assim a palavra de Deus. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Amém? Glória a Deus, paz na terra, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Meus amados irmãos e irmãos conhecem a história do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual estamos aqui celebrando nesta oportunidade. Os irmãos sabem que José, já casado, Maria já na reta final da gestação, vivendo em Nazaré da Galileia, eles recebem a notícia de um decreto do imperador romano César Augusto de alistamento, e o alistamento deveria ser no seu local de origem. José, sendo descendente de Davi e de Belém, ele vai até Belém, não achando ali estalagem. Acontece de Jesus nascer, e este nascimento, Jesus é posto numa manjedoura, enrolado com panos, conforme o versículo 7. E naquela mesma comarca, quando Jesus nasce, alguns pastores estão tomando conta do seu rebanho, dos seus rebanhos, e era de costume. Por isso a Bíblia fala fartamente do papel do pastor velando a noite das ovelhas. E esses pastores, tomando conta do rebanho, durante a vigília da noite, aparece um anjo. E esse anjo, quando aparece, a glória do Senhor toma aquele local e gera um grande temor naqueles pastores. E o anjo lhe diz: não temam, eu vos trago novas de grande alegria. Está aí no versículo que lemos, o versículo de número 10. Eu vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. E aí o anjo informa: pois na cidade de Davi vos nasceu. Na cidade de Davi vos nasceu. O nosso pastor leu aqui na leitura oficial o que o profeta Isaías profetizou: porque o menino nos nasceu. E agora o anjo diz: na cidade de Belém, na cidade de Davi, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Porque o nascimento de Jesus é benéfico para nós. A Bíblia diz, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem.
E às vezes a gente menciona, recita esse texto e fala de Jesus Cristo, mas não fala completo. Jesus Cristo, homem. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Por que Jesus Cristo, homem? O mediador é aquele que fica entre os dois, é aquele que estabelece ou que restaura a amizade, a paz entre partes que estão em litígio. E portanto, quando se fala do mediador, é aquele que estava efetivamente entre uma parte e a outra parte para restabelecer o vínculo de paz, ou restaurar o acordo. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo, Ele é Deus, e essa é uma das doutrinas fundamentais do cristianismo. Jesus é Deus, e quem nega que Jesus é Deus está negando a fé cristã. Jesus é Deus, e Deus se fez carne e habitou entre nós. João escreve: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas esse Verbo que era Deus e estava com Deus, Ele também é homem. E a nossa igreja acredita, e está registrado na teologia sistemática pentecostal, que no ventre de Maria uniram-se duas naturezas, a humana e a divina. Por amor de nós, para nos salvar, Deus se fez homem. E portanto, é aquilo que a gente sempre fala: integralmente homem, integralmente Deus. E a encarnação de Jesus Cristo é uma grande notícia. O nascimento de Jesus representa boas novas, notícias de grande alegria. E por que isso? 1 Timóteo 3,16 fala do mistério da piedade. E o que é o mistério da piedade? O mistério da piedade são as verdades fundamentais ao cristianismo. E a primeira verdade fundamental é essa. Está lá em 1 Timóteo 3,16, e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. E esse conjunto de verdades fundamentais ao Evangelho inicia com o nascimento de Jesus. E por isso, meus irmãos, celebrar o nascimento de Jesus é tão fundamental para nós. Porque Jesus não nasceu para cumprir um papel. Jesus não nasceu para a gente comer panetone. Não. Jesus nasceu para nos salvar do pecado que nos aprisionava e reestabelecer o vínculo de amizade entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. Vínculo esse que foi rompido com a queda no Éden. Vínculo esse que foi desfeito com o pecado, foi desfeito pela desobediência. E Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens, fez-se carne para morrer no Calvário pela minha e pela sua vida. E portanto, Irineu, um dos pioneiros da igreja, afirmava que a nossa salvação depende da encarnação de Jesus para reverter o pecado de Adão. E Jesus assumiu a humanidade para desfazer o que Adão fez. Hebreus capítulo 10, versículos 5 a 9, diz assim: por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como diz acima: sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade.
Segundo, o que isso significa? Significa que os sacrifícios da antiga aliança não eram suficientes para restabelecer essa comunhão entre a criatura e o seu Criador. Mas Jesus Cristo, voluntariamente, ele disse: olha, Senhor, sacrifício o Senhor não quer, então eu vou fazer um sacrifício perfeito, aleluia, eu vou fazer um sacrifício suficiente pela humanidade. E o anjo estava dizendo nessas boas novas de salvação: nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Mas enquanto o anjo estava falando aos pastores, o céu se abre e uma multidão de anjos começa a cantar. E começa a cantar um hino e dizer: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Irmãos, os anjos são seres espirituais, são seres poderosos em Deus, são seres que têm livre-arbítrio e são seres que são dotados de emoção também. A Bíblia Sagrada nos diz, em Lucas 15, versículo 10, que há alegria diante dos anjos de Deus quando um pecador se arrepende. Eu vou repetir: há alegria diante dos anjos de Deus quando um pecador se arrepende. Agora venha para esse contexto, em nome de Jesus. Enquanto o anjo anunciava o nascimento de Jesus àqueles pastores, os céus se abriram. E eu gostaria que você parasse para pensar: se a conversão de um pecador é capaz de alegrar os anjos, imagine o nascimento do Salvador do mundo, imagine o cumprimento do propósito de Deus para a humanidade. Pedro escreve de Jesus dizendo que em outro tempo ele foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. Eu gostaria que você pensasse nessa noite sobre a expectativa dos céus diante daquele ato maravilhoso, diante daquele fato glorioso, porque Jesus já havia sido a encarnação de Cristo, a salvação da humanidade já havia sido anunciada nos céus. Os anjos que se alegram pela salvação de estavam aguardando ansiosamente, aleluia, o dia da encarnação do Verbo de Deus, o dia do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Os céus aguardavam com gloriosa expectativa, aguardavam ansiosos este Jesus que foi anunciado por todo o Antigo Testamento, foi anunciado primeiro no céu, aleluia, ele mesmo estava lá, mas a sua encarnação foi anunciada primeiro no céu, depois foi anunciada em todo o Antigo Testamento. Jesus é retratado em todo o Antigo Testamento, aponta para Jesus. Jesus é retratado no Gênesis como a semente da mulher que esmagará a serpente. No Êxodo, ele é o Cordeiro, é a nossa Páscoa. No Levítico, é o nosso sumo sacerdote. Em Números, é a coluna de nuvem e coluna de fogo. Em Deuteronômio, ele é o profeta que é maior do que Moisés. Nos livros de Samuel, Reis e Crônicas, ele é o filho de Davi, que reinará eternamente, aleluia. Nos Salmos, é o nosso pastor, é o Messias traído, zombado, morto, mas que ressuscita, é o rei exaltado à destra de Deus, é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, é a pedra rejeitada pelos edificadores. Em Provérbios, ele é a sabedoria por excelência. Em Cantares, ele é o nosso amado noivo. Em Isaías, ele é Deus, ele é o maravilhoso, é o conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, é a salvação dos gentios, é a pedra mesquina, é o cordeiro sofredor, o libertador de
o ungido de Deus. Em Jeremias ele é a nossa justiça. Em Ezequiel ele é o bom pastor. Em Oséias ele é aquele que perdoa a nossa infidelidade. Em Joel ele é aquele que nos enche do Espírito Santo. Em Miqueias é o homem de paz, é o rei eterno, é o belemita. Em Zacarias é o rei montado em um jumentinho. O que eu quero dizer é que toda a antiga aliança vai narrando sobre o evento do nascimento de Jesus Cristo, e os dias vão passando e os céus naquela gloriosa expectativa, aleluia. E se os anjos se alegram, repito, pela salvação de um pecador, imagine você a celebração enquanto o anjo estava anunciando o céu rasgado e o coral celestial cantando: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para comigo e com você. Os anjos estavam comemorando a minha e a sua salvação. Se você não entendeu, entenda agora e glorifique a Deus nisso. Os céus estavam em festa quando Jesus nasceu. O coral celestial estava celebrando, comemorando a boa vontade de Deus para com os homens, porque o nascimento de Jesus representa isso, Ibeliene, a boa vontade de Deus para conosco, porque todos pecamos, não sabíamos como alcançar a justiça, andávamos desgarrados como ovelha, estávamos mortos em nossas ofensas e pecados, não tínhamos Deus, não tínhamos paz, não tínhamos salvação, andávamos cegueira nem beira, mas Deus manifestou a sua boa vontade, entregando o seu único filho. A boa vontade de Deus para nos trazer paz. Paz na terra. Boa vontade para com os homens. Em 1857, Charles Spurgeon prega um sermão num culto de Natal. E ele fala que desde a queda no Éden, o mundo não havia experimentado um minuto de paz. Satanás atormentando a humanidade com a culpa, Satanás perturbando os homens por causa do pecado. E Jesus Cristo, ele vem e ele chega a comparar os panos que envolviam Jesus Cristo com a bandeira branca da paz. Foi Deus acenando a paz para conosco, Deus estabelecendo em Cristo Jesus um acordo de paz para com a humanidade. E veja que a culpa foi toda nossa, não foi dele, foi nossa. Foi nossa. A culpa foi nossa. E essa paz é pela cruz, 2 Coríntios 5, 17 a 19. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia, a sua salvação, a sua nova vida, né? Glória a Deus. Vamos ver de onde é que veio isso? Porque o texto não para aqui. O versículo seguinte: e tudo isto provém de Deus. A sua salvação provém de Deus. Se você está em Cristo, e se você é uma nova criatura, e se as coisas velhas já passaram, e se tudo se fez novo, isso provém de Deus. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Ou seja, você está aqui hoje por causa daquele evento que aconteceu em Belém da Judeia. Bendito seja o Cordeiro por isso. Paz entre os povos, Efésios 2, 17 e 19. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe, no nosso caso,
e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Olha a boa vontade de Deus na minha e na sua vida. Pela sua boa vontade para conosco, hoje nós não somos mais classificados como judeus ou gentios, porque em Cristo Jesus não tem judeu, gentio, bárbaro, servo, cita, não. Todos somos um em Cristo Jesus. Ele veio para trazer a paz e unir os povos. E hoje nós somos, aleluia, não mais estrangeiros, não mais forasteiros, mas somos concidadãos dos santos. O que é ser concidadão? Concidadão é possuir a mesma cidadania. Você e eu possuímos a mesma cidadania, aleluia, de Isaías, de Moisés, de Abraão, a mesma cidadania dos apóstolos, a mesma cidadania dos profetas. Hoje somos concidadãos dos santos e da família de Deus. Foi isso que os anjos estavam celebrando. A paz de consciência, Romanos 5:1. Porque sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Paz de coração e de mente, Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. E eu recito agora, eu fiz menção, mas agora eu faço questão de recitar o trecho do sermão de Spurgeon a respeito do Natal. Ele diz assim: a consciência tem lutado com o homem. Aqui ele está falando de uma guerra interior. Satanás tinha atormentado o homem com pensamentos de pecado. Não tinha havido paz na terra desde a queda de Adão. Porém, agora, quando o recém-nascido rei faz a sua aparição, a faixa com a qual ele foi enrolado era a bandeira branca da paz. A manjedoura foi o lugar onde o tratado foi assinado, segundo o qual a guerra cessaria entre a consciência do homem e ele mesmo, entre a consciência do homem e o seu Deus. É por isso que hoje você está aqui, você está em paz, aleluia, porque os seus pecados foram perdoados, porque a sua consciência já foi purificada, porque você não deve mais R$1 a ninguém, porque Cristo, pela sua obra, pagou toda a sua dívida, lavou as suas vestes, te deu um novo nome, te selou com o Espírito da graça e vem te buscar para te levar para o céu. E aí, meus irmãos, eu já estou encerrando, porque eu volto para aquele cenário glorioso, céus abertos, e o coral angelical foi o primeiro cântico de Natal da história. Primeiro grupão formado para cantar no culto de Natal foi o grupão do céu. E eu fico maravilhado quando Jesus diz assim, que Ele vai nos receber no céu com a seguinte expressão: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. E Ele diz assim: aquele que me confessar na terra, eu o confessarei diante de meu Pai e dos anjos. Daqui a pouquinho Jesus vai voltar para nos buscar. E nós cantamos aqui, nessa noite, toda vez que eu ouço o canto assim, eu me emociono. Que o Calvário é quem melhor sabe contar sobre a maior prova do amor de Deus. Porque a maior prova do amor de Deus foi ter dado o seu filho. E eu fico admirado com a harmonia que tem no céu, porque os anjos se alegraram com isso. E quando a igreja do Senhor foi arrebatada, a Bíblia diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, encontraremos com eles nas nuvens. Glória a Deus. E estaremos para sempre com o Senhor. Irmão,
eu vivo a expectativa de ser recebido nos ares por meu Redentor, Aleluia. por Glória meu a Deus. Jesus. Eu vivo essa expectativa de entrar no céu tomado pela mão do meu noivo, do meu Redentor, do meu Salvador, com o meu corpo transformado. Eu vivo essa expectativa de entrar no céu e os milhares, os milhões de anjos nos recepcionando junto com o Pai. Porque assim que Jesus diz, eu confessarei diante de meu Pai e diante dos anjos. Eu não sei como Jesus vai falar lá, mas na minha mente pequenininha eu fico imaginando Jesus adentrando os portais celestiais e dizendo: olha, meu Pai, eis aqui a minha noiva. Foi por ela que eu nasci, foi por ela que eu sofri, foi por ela que eu morri, foi por ela que eu ressuscitei, foi a ela que eu fui buscar. Olha ela que gloriosa, adornada, perfeita, lavada. Essa é a nossa expectativa. Irmão Francisco, o que é que isso tem a ver com o Natal? Tem a ver que se não houvesse a manjedoura, não haveria o Calvário. Tem a ver que se não houvesse o nascimento, não haveria morte, não haveria ressurreição, e não haveria a nossa redenção, a nossa salvação. Tem a ver que foi necessário de Jesus Cristo se fazer carne. E meu irmão, se o céu celebrou o nascimento de Jesus, quem sou eu para não celebrar? E aí aqui eu vou deixar um recado para a igreja do Senhor. Existem pessoas que não querem celebrar o nascimento de Jesus, e a gente respeita todo mundo. Mas, amados irmãos, na ceia a gente vem celebrar o quê? A morte e a ressurreição de Jesus. Anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Ele vem porque Ele é vivo. Ele foi morto, mas vive, porque ressuscitou. E todo mês a gente vem aqui celebrar a morte de Jesus. Aí a igreja cristã, desde o início, sempre celebrou o nascimento de Jesus. Sempre, já estou encerrando. A igreja do Senhor, vou repetir, sempre celebrou o nascimento de Jesus. Agora, no início, alguns celebravam em outra data. Por exemplo, 6 de janeiro. Houve um tempo que alguns cristãos celebravam em 6 de janeiro. E depois, no século IV, convencionou-se, mas já havia cristão que celebrava 25 de dezembro. Mas convencionou-se celebrar 25 de dezembro. Eu pergunto aos irmãos, quem fez o dia? Deus. Ah, foi Deus? Guarda essa informação, é muito importante. Todos os reformadores celebravam o Natal. Todos. E não daria tempo de eu falar aqui. Então não vou nem me atrever, porque o horário já está vencido. Os avivalistas, após a reforma, sempre celebravam o Natal. Os pioneiros das Assembleias de Deus sempre celebraram o Natal. O Navingren chegava a dizer que era uma das celebrações que ele mais gostava. Era a celebração do culto de Natal. Nós temos e cantamos hoje. Nós temos e cantamos hoje os hinos como 489, 475, 366, 120, 21, alusivos ao nascimento de Jesus. E o hino 21 foi composto por Otto Nelson, pioneiro das Assembleias de Deus aqui na Bahia. Ele fez uma adaptação de uma canção que já existia, de um hino que já existia, e adaptou a letra em alusão ao Natal. Jesus, ele disse: eu não peço que o estilo do mundo, mas que o livre do mal. Aí alguém vem, porque lá nos Estados Unidos, o movimento progressista, que começou com esse negócio, que não pode dizer Feliz Natal para não ofender o povo.
Não pode dizer Feliz Natal, é boas festas. Quem não quiser celebrar o nascimento de Jesus, não celebre. Eu vou celebrar. Eu vou. Até o dia do arrebatamento, eu vou. Eu vou. Porque, irmãos, nós não somos meninos como alguém que por aí não comemora aniversário porque diz que Herodes comemorou. Mas se Herodes comemorou, que dirás eu, que vou para o céu? A nossa consciência não está tão limitada assim. Nós temos a mente de Cristo. É assim que a Bíblia diz. Mas existem pessoas que ficam procurando, como diz o jargão popular, pelo de ovo. E aí fala que em 25 de dezembro se comemorou não sei o quê, não sei aonde, não sei quando, não sei como. Sim, tá certo. E aí? E aí? E aí? Porque o domingo, em inglês é Sunday, é dia do sol. E aí, como é que faz? O sábado, eu não vou me atrever a tentar pronunciar aqui não, mas é uma homenagem a Saturno. E aí, como é que faz? Como é que faz? O ano novo não se comemorava dia 1º de janeiro. Era comemorado em março. Só existiam 10 meses no calendário. 10 meses. Aí depois, em 153 a.C., Pompílio acrescentou 2 meses. Janeiro e fevereiro. Janeiro vem de Jano, um deus romano de 2 faces. Um olhando para frente, outro olhando para trás. Que simboliza exatamente uma transição de tempos. E aí? Alguém já se reuniu aqui para celebrar Jano? Nem eu. Mas todo ano novo eu celebro. Alguém aqui nasceu em janeiro? O pastor está perguntando. Aí, Deus lhe abençoe. Continue. Porque quem fez os dias e as estações foi Deus. O diabo não fez nada. Nem o lugar que ele vai morar ele fez. E fica uns crentes dando ibope ao diabo. Aí em 46 antes de Cristo, por ordem de Júlio César, foi que o ano passou a começar em 1º de janeiro. E aí? Ah, mas é pecado celebrar o ano novo em janeiro. Oi, irmão, por que é pecado? Se você estivesse celebrando a Jano, aí era pecado mesmo. Qual é o dia da reforma protestante? 31 de outubro. Não, mas não pode celebrar 31 de outubro não, porque é o dia do Halloween. E o Halloween é mais antigo. Tem uma festa que advém dos celtas. Eu não tenho nada com celta. Foi o dia da reforma protestante, eu celebro todo ano. Todo ano eu celebro, porque foi redescoberto, foi relembrado que a salvação é pela graça. A gente não precisa pagar indulgência para morar no céu. Olha que maravilha. Mas alguém fica dando patente ao diabo das coisas que não são dele. Os estudantes de teologia estudam hermenêutica. E de onde vem esse nome hermenêutica? Vem de Hermes, que segundo a mitologia era porta-voz de Zeus. E aí? Não pode mais estudar teologia não, porque tem uma matéria lá que é do diabo. Não vá nessa não, irmão, em nome de Jesus. Não vá nessa não, porque se você for levar o pé da letra, você não vai poder nem comer o feijão. E nem o milho, porque quem planta feijão e milho, o que é que faz depois? Reza para São José mandar chuva. Porque o pastor, você falar alguma coisa errada, depois o senhor puxa meu orelha. Eu puxo o paletó. E tem crente que fica paranoico. Fica paranoico. Já estou encerrando. Um dia desse surgiu um mentiroso aí, dizendo que ele fez o pacto da Helmas. E aí tem irmão que não come maionese Helmas. Agora a maionese foi fundada, foi criada no ano de 1912. E esse mentiroso disse que foi ele que fez o pacto. Ele nem nascido era. Aí tem crente
que fica procurando o diabo com lupa. Mas a minha Bíblia diz que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Eu prefiro procurar Jesus. Aliás, Jesus me procurou e me achou. Eu prefiro andar com Jesus, falar com Jesus, ouvir a voz dele e adorar o seu nome. Daniel teve o seu nome mudado para Beltesazar. E sabe, o nome de Daniel era uma saudação. Beltesazar significava: Bel proteja a sua vida. Bel era o principal Deus da Babilônia. Bel proteja a sua vida. E aí? Sadraque, servo de Acu, lua, servo da lua. Abednego, servo de Nego, Deus da sabedoria. E aí? E a gente vai pregar e fala o nome que foi dado depois. O nome mudou a identidade deles? Mudou o caráter cristão deles? Porque senão eu ia no cartório e mudar meu nome, porque eu sou Francisco de Assis. E aí? Precisa, irmão? Graças a Deus que não precisa. Estou encerrando. Colossenses 2, do 20 ao 23. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo? Tais como: não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm na verdade alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. E eu quero nesse momento denunciar que existe uma onda aí de pessoas que, se não vigiarem, vão cair no farisaísmo, porque a santidade é de dentro para fora. Mas tem gente que, para ser santo, não está adorando a Jesus, porque eu não posso adorar Jesus dia 25 de dezembro. Deixa eu te dizer uma coisa: quer mudar a data? Vamos mudar a data, mas a celebração do nascimento de Jesus Cristo é algo natural na vida do cristão. Eu, se fosse você, celebrava, não era só 25 não, era todos os dias, porque a vida dele é a nossa vida. Não se deixe privar por aqueles que dizem que são especialistas, que conhecem alguma coisa que não conhece nada, não sabe de nada, não sabe o que está dizendo, criadores de sofismas, que não sabem nem para onde vem, nem para onde vão. Adore a Deus sem culpa, adore a Deus sem peso na consciência, e glorifique este que se fez carne e habitou entre nós para nos dar a salvação. E eu encerro dizendo o que está em Lucas 2, 17, 18. E vendo, quando os pastores viram, porque eles correram para ver Jesus, eles viram Jesus, e quando eles viram Jesus, eles divulgaram a palavra, e todos os que ouviram se maravilharam. Aproveite e divulgue Jesus, aproveite e divulgue a sua obra, aproveite e divulgue a sua salvação, aproveite e divulgue a palavra de Deus. Eu aqui agradeço a oportunidade, dizendo, irmão, que se eu agravei alguém, eu peço perdão. Mas essa é a verdade das Assembleias de Deus. Essa é a verdade das Assembleias de Deus. Meu pastor hoje me desejou Feliz Natal. Meu pastor, presidente da convenção, também. Meu pastor, presidente da Convenção Nacional, também. Você pode procurar na rede social que você vai ver mensagem de Feliz Natal. Mas tem um doutor sabe tudo que diz que não pode. Deixa ele lá. Você e eu, a gente vai adorar Jesus. Amém? Deus abençoe o nome de Jesus. Olá, querido irmão, querida irmã, você amigo da Palavra do Senhor. Há um convite para você neste momento, para que esteja conosco no nosso culto de doutrina. Nosso culto de doutrina acontece aqui no nosso templo sede, a Rua Basílio Xavier, número 103, do bairro Jardim Pedro Braga,
E este convite é um convite especial para estar participando do culto doutrina, o culto de ensinamento bíblico. A oportunidade que você tem de edificar a sua vida, de buscar do Senhor o ensino para que você possa trilhar o caminho da salvação. É a oportunidade para você estar também conosco, comungando, adorando a esse Jesus maravilhoso. Vale a pena você vir para ouvir a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é vida, a palavra do Senhor é pão, a palavra do Senhor, ela amadurece, ela edifica, ela sustenta e prepara o homem para toda a boa obra. Há uma recomendação bíblica que está em Efésios 4, a partir do versículo 11, que diz que o Senhor, ele deu pastores à igreja para edificação, para amadurecimento do povo de Deus, para que esse povo possa permanecer firme até a vinda de Jesus. Venha ao culto doutrina, você será bem-vindo, em nome de Jesus.